Olá, olá, galerinhas! Tudo bem com vocês? Hoje o nosso papo é sobre como podemos ser mais criativos e nos inspirar no universo de Star Wars. Bora? Então roda a vinheta. O mundo do cinema já é inspirador por si só. A gente assiste a filmes e entra em lugares mágicos, conhecemos personagens incríveis e mergulhamos em situações inesperadas. Só por isso o cinema já é encantador e nos apresenta muitas referências, certo? Mas eu quero abordar aqui sobre Star Wars, sobre como esse filme quebrou expectativas e o que a gente pode aprender com a indústria cinematográfica para sermos ainda mais criativos. E aí já vem a palavra mágica: criatividade. Quantas vezes já não caímos na cilada de dizer mas eu não sou criativo, ou é tão difícil ser criativo? E o que eu quero mostrar é que muitas vezes não é falta de criatividade, é falta de arriscar, de acreditar que uma ideia pode parecer esquisita demais, ou inicialmente sem graça, e ainda assim fazer o maior sucesso. Mesmo que você nunca tenha assistido a Star Wars, eu tenho certeza que você sabe quem é o Darth Vader, ou pelo menos reconhece a música, né? Tan 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 tan. Ok, parei. E se você nunca assistiu na Dicas de Nada de Star Wars, você deve estar habitando numa caverna ou em algum planeta diferente aí. Mas você sabia que esse filme foi taxado como um fracasso enquanto estava sendo produzido? Quase ninguém acreditava que ia sair alguma coisa. Tá, Lari, mas que coisa maluca, como assim? Calma que eu tô aqui pra explicar. E pra isso eu vou me basear na leitura desse livro aqui, ó, O Mundo Segundo Star Wars, de Cass R. Susten. Fora, claro, ter assistido aos filmes, conhecer os personagens, conhecer também sobre narrativa cinematográfica e outras coisitas mais. Para começar, eu preciso falar sobre ele, George Lucas, o criador de toda a saga Star Wars. Ele havia dirigido 2 filmes que não ficaram muito conhecidos. Lucas, ele queria muito comprar os direitos autorais de um quadrinho chamado Flash Gordon, mas ele não tinha grana para isso. Então, ele resolveu escrever e produzir o seu próprio filme. Ele se interessava muito pelo conteúdo de mitologia e ele teve um professor chamado Joseph Campbell que o inspirou muito na estruturação da história. Guardem esse nome que voltaremos a ele daqui a pouquinho. E só mais outra dica: valorizem os professores de vocês. Com base nos aprendizados desse cara, o George Lucas criou o roteiro de Star Wars. Tudo o que ele queria contar não cabia em um único filme, mas ele estruturou ali o início da história de forma que, se fizesse sucesso, continuaria a saga depois. Beleza, temos um filme em produção. Mas durante a produção do filme Star Wars, ele era conhecido como o filme que ninguém gostava. Sério, é bizarro pensar nisso. Aí você pensa, como assim? O pessoal que estava envolvido na gravação não colocava fé no filme? Primeiro é importante contextualizar que trabalhar na indústria do cinema é bastante complicado. Conseguir papéis, essa galera faz um monte de teste ali e quando consegue alguma coisa, não tem essa de pensar faço ou não faço o filme. O pessoal quer trabalhar. E aí imagina isso na década de 70. O Harrison Ford, por exemplo, ele já tinha trabalhado com o George Lucas num filme chamado Loucuras de Verão, mas ele ainda não era o tal Harrison Ford como nós conhecemos hoje. Ele ainda não tinha feito Indiana Jones, nem Blade Runner, e mesmo ele estranhava alguns personagens no set. Se liga na citação que ele disse algum tempo depois. Havia aquele cara gigantesco vestido de cachorro circulando pelo set. Era ridículo, bizarro, né? Ou seja, o pessoal estava fazendo o seu trabalho, mas estavam muito desconfiados se esse filme realmente faria sentido e daria certo. A sensação nos profissionais era de que o filme realmente seria um fracasso, mas para surpresa da maioria dos envolvidos, e segundo o autor desse livro aqui, um fiasco previsto se torna a obra definidora do nosso tempo. Porém, o George Lucas, sim, ele continuava acreditando no filme. Tanto é que acabou precisando investir dinheiro do próprio bolso para finalizar, pois a produção aí já tinha custado todo o previsto do orçamento antes das filmagens terminarem. O filme estreou em 27 de maio de 1977 em apenas 32 salas de cinema lá nos Estados Unidos e foi sucesso absoluto. Claro que com sucesso tiveram que distribuir o filme em mais e mais cinemas e ele acabou ficando em cartaz durante um longo tempo. Faturou uma super grana e arrasou de verdade. E de 1977 pra cá a gente tem muitos outros filmes, séries, spin-offs, histórias em quadrinhos, produtos e merchandising
tudo derivado de Star Wars. Foi um filme que chegou com os dois pés para redefinir o rumo da ficção científica e também dos blockbusters no cinema. E vocês devem estar se perguntando o que foi que aconteceu. Porque esse filme que foi sucesso absoluto, ninguém colocava fé enquanto estava fazendo o filme, exceto o George Lucas, claro. Mas por que as demais pessoas não viam potencial no filme? E aí agora, olhando para o filme pronto, vamos a possíveis respostas. A primeira coisa que eu quero mencionar aqui é um conceito sobre familiaridade abordado em um livro chamado Hitmakers. O autor, Derek Thompson, explica que as pessoas costumam evitar coisas que sejam muito diferentes. Elas gostam da inovação, mas tem sempre aquele pezinho em algo que já conhecem, que seja familiar. Ele aborda um conceito chamado MAIA, Most Advanced Yet Acceptable. Se liga na citação. O consumidor é influenciado em sua escolha de estilo por dois fatores opostos: a atração pelo novo e resistência àquilo que não está familiarizado. Ou seja, ao mesmo tempo em que gostamos de coisas novas, curtimos a familiaridade. É o lugar comum com uma pitadinha de novidade. E o universo de Star Wars nos traz isso. Sim, a gente tem muita coisa inovadora em Star Wars. Esse filme no espaço, com sabres de luz, Stormtroopers, o Darth Vader, Mestre Yoda, enfim, tem muitos elementos inusitados. Porém, isso é uma caracterização para contar histórias que, na verdade, a gente já conhece. E é então que voltamos ao nome que eu mencionei antes, Joseph Campbell. Esse professor e pesquisador identificou que as histórias contadas pela humanidade, sejam elas na mitologia grega, no cristianismo, nas diversas culturas ao redor do mundo, seguem sempre o mesmo padrão narrativo. E ele chamou isso de monomito ou jornada do herói, como é mais conhecida. O Campbell identificou que nós, pessoas, seguimos um certo rumo na nossa vida da mesma forma que os personagens ficcionais. A gente nasce, se aventura no mundo, encontra pessoas que contribuem na nossa trajetória, outras se tornam, de alguma forma, adversárias e passamos por situações difíceis de enfrentar. Coisas do cotidiano. Ou seja, o Campbell observou várias histórias que já eram contadas ao redor do mundo e percebeu padrões específicos que eram sempre repetidos. E ele escreveu sobre isso. O George Lucas usou esses ensinamentos para escrever Star Wars. E depois dele, vários outros roteiristas também utilizaram. É só lembrar de Matrix, Harry Potter, os filmes da Disney e tantos outros que seguem essa mesma estrutura de roteiro. É claro que histórias bem contadas e que de alguma forma se relacionam com as nossas próprias vidas, as nossas próprias experiências, despertam emoções e, consequentemente, conexão com o público. Lembrando aqui que Star Wars é um filme sobre família, certo? E só para colocar uma cerejinha no bolo, já repararam a quantidade de personagens órfãos que encontramos em filmes como Harry Potter, Cinderela, Aladdin e assim por diante? Por sinal, a Disney é campeã em matar os pais dos protagonistas, não é? Aliás, esse é o tema do primeiro vídeo aqui do canal e que foi base fundamental para o desenvolvimento da minha tese de doutorado. Eu vou colocar o link aqui para vocês assistirem depois. É um vídeo interessante de assistir, meu primeirão, é bem engraçado. Quer dizer, eu acho, né? E voltando, o Luke Skywalker também é órfão. Você sabe, né? Você entendeu o que eu quis dizer? Pelo menos no primeiro filme ali, ó, aquele spoiler que não é spoiler, que todo mundo sabe quem é o pai dele, né? Mas ok. Esse tipo de caracterização já fisga o espectador de cara. A gente torce por esses personagens, a gente quer ver eles se dando bem. E além de tudo isso, temos a explicação, o famoso conceito de efeito manada, que é aquela situação de quem assiste primeiro o filme, depois começa a compartilhar com os amigos, todo mundo fica enlouquecido e de repente você é a única pessoa que ainda não assistiu e você quer ver também para poder papear com a galera depois e falar sobre ele. Quando um filme entra no hype, a gente não quer ficar de fora, certo? E por fim, a outra hipótese aqui, o momento certo de lançar um filme. Já reparou que tem filmes incríveis que simplesmente flopam? Com certeza você conhece algum. Meu exemplo aqui é um filme do ano passado chamado O Último Duelo, dirigido pelo Ridley Scott. Esse filme simplesmente passou batido. E eu fico me perguntando, será que se eles tivessem esperado um pouquinho mais para lançar, teria sido diferente? Será que a campanha publicitária foi ruim? Enfim, são algumas perguntas que a gente pode refletir. E voltando a Star Wars e pensando no tempo em que ele foi lançado, nos Estados Unidos, muitas mortes marcaram a década de 1960. A gente tem Martin Luther King, Malcolm X, Walt Disney, Sharon Tate.
foram mortes que realmente impactaram o público. E o cinema, diante desse contexto, estavam lançando vários filmes com anti-heróis, esses personagens que não são necessariamente bonzinhos. E aí vem ali Star Wars com uma nova esperança, me perdoem aqui o trocadilho com o subtítulo do filme, e mostra a superação de um personagem super bonzinho principal na luta contra o bem e o mal. E as pessoas queriam ver o bem vencer. Simples assim. E pensa que um filme lançado lá em 1977 continua gerando produtos derivados na cultura pop atual. E assim a gente visualiza o grande fenômeno, esse sucesso que foi e continua sendo Star Wars. Essas e outras abordagens vocês encontram nesse livro aqui que eu mencionei antes, com algumas outras pitadinhas aí de conhecimento extra. E a lição que fica aqui é: não se fechem para o novo e não tenham medo de ousar. Muitas vezes a gente evita ideias que de início as pessoas poderiam falar: nossa, que ideia de jirico, mas essas ideias podem te levar muito longe. Com certeza, há muitas delas incríveis que nunca foram para frente, justamente porque alguém achou que era muito fora do padrão e que ninguém iria curtir. E sim, as pessoas gostam da familiaridade, mas sempre com um passinho além. É aquele algo comum com uma pimentinha a mais. Aqui na forma de naves no espaço, Jedi, sabres de luz e vilões mascarados. E aí eu te pergunto, que ideia que você não está deixando fluir porque tem medo da reprovação do outro? Eu espero que tenha curtido a reflexão e, se gostaram, deixa o like aqui no vídeo, comenta, compartilhe com seus amigos e torne o meu dia mais feliz. Obrigada pela companhia e até mais. Tchau!